Lagoinha? Boa noite. Culto da família. Quem recebe uma bênção aí dentro da sua casa? Amém? Pois se você ainda não recebe, a partir de hoje essa história vai mudar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Esse ano Deus orientou a igreja Lagoinha como um todo a investir pesado nas famílias. Sabe para quê, meu irmão? Para se contrapor ao que o diabo vem fazendo no mundo. O diabo quer destruir a sua família. Agora, cabe a mim e a você travar essa guerra e essa batalha, sabendo que nós não estamos sozinhos nessa guerra, mas só que nós precisamos aprender a usar as armas que estão a nosso favor. Nós precisamos entender que sozinhos não venceremos essa guerra, mas existe um Deus que é muito, infinitamente maior do que o nosso inimigo, e contra ele ninguém pode. Ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma batalha, ele sempre venceu. E se você quer ver a sua família saudável, a sua família completa, a sua família abençoada, eu aconselho você a partir de agora a mudar a atitude, a mudar a postura que você adotou até aqui, e a fazer a diferença. Porque se cada um conseguir cuidar bem da sua família, meu irmão, nós, como uma única família de Cristo Jesus, seremos saudáveis. Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. Amém? O fato é que nós vivemos em uma geração que valoriza a individualidade. É uma geração egoísta no sentido de que ela busca o seu próprio benefício, o seu próprio prazer. Ela é conduzida a viver os seus próprios sentimentos e a desprezar ou a menosprezar o outro, independente de se esse outro é conhecido ou desconhecido. Isso não se aplica só no contexto geral do mundo em si, mas isso está se aplicando hoje dentro das casas, dentro dos lares. Os filhos, em busca de um prazer ou de um bombardeio de informações que ele recebe hoje no mundo atual, ele acha que ele sabe de tudo, ele acha que ele tem mais sabedoria do que os pais, ele acha que ele conhece todas as situações da vida. E é aí que ele se perde. Você sabe por quê? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. São totalmente diferentes. Sabedoria você adquire com o tempo, com a experiência. E quem é que tem mais tempo e mais experiência do que você, jovem? Do que você, filho? Não são os seus pais? Não são os seus avós? E quem é que tem mais sabedoria
e mais conhecimento até do que todos nós, de uma forma geral, é o nosso Deus. Então, por que buscar sabedoria e conhecimento em fontes finitas, se eu tenho a sabedoria e o conhecimento de uma fonte infinita, que é Deus, que é o Senhor, e que está hoje à minha e à sua disposição? Antigamente, no Velho Testamento, você necessitava de que alguém fosse buscar a direção de Deus para passar para você, para passar para o povo. Mas a partir de Cristo Jesus não é mais assim. Ele deu a você direto acesso ao Pai, direto acesso a Deus. Mas parece que essa geração continua querendo buscar profetas, querendo buscar conhecimento de outras pessoas, querendo terceirizar a fé, sendo que a fé tem que ser vivida em um relacionamento com Deus. Deus é um ser relacional, Ele criou o homem relacional. E entenda, Ele decidiu se revelar ao homem em um contexto familiar. Quando Ele enviou o seu Filho, Deus, ao mundo, Deus nasceu através de Jesus nasceu através de uma família. Porque para Deus a família é importante. Porque para Deus a família é a base do que Ele criou o homem para ser, para crescer e para multiplicar. Mas só que o individualismo do homem faz com que o homem despreze algo que é importante, que é a continuidade. Você está deixando um legado para sua família? Talvez você não tenha essa noção, porque você não vem de uma família funcional, o seu pai não deixou um legado para você, o seu pai não te ensinou isso, você não teve uma família estruturada que te ensinou isso. Então deixa eu te falar, bem-vindo ao clube. Isso não acontece só com você. Mas quem disse que a partir de Cristo Jesus a sua história tem que se repetir, baseada nas coisas que vieram erradas do passado? Não, Cristo Jesus entra na nossa vida para consertar as coisas, para colocar as coisas nos seus devidos lugares, e para nos fazer romper, seguir em frente, e escrever uma nova história a partir de Cristo Jesus o Senhor. Tanto que existe uma vida antes de Cristo, e uma vida depois de Cristo. Existe uma história da humanidade antes de Cristo, e existe uma história da humanidade depois de Cristo. Mas se nós nos apegarmos no contexto cultural atual, ele nos ensina que romper é se desconectar e viver a vida como se a gente não tivesse vindo de lugar nenhum, e como se a gente não fosse seguir para nenhum lugar. Só que não é isso que Deus nos ensina. Nós viemos de um lugar. Nós viemos de um Deus que decidiu nos criar. E não pense que Ele criou só Adão e Eva. Ele criou a mim e criou a você também. Ele soprou em nossas narinas o mesmo fôlego de vida que Ele soprou nas narinas do homem, quando Ele forma o homem do pó da terra. E para que esse homem tivesse vida, um pedacinho de Deus, o sopro de Deus, o Espírito que dá a vida, habitasse dentro do homem. Por isso que você é um ser tripartite. Você é feito de um corpo material, de uma alma emocional e de um espírito vivo, dado por Deus a você, para que você tenha vida. Pastor, mas na palavra, como é que eu entendo isso? É muito claro entender isso, olha só. E o pó volte à terra como
era. Mas o espírito volte a Deus que o... Então o meu espírito e o seu espírito fazem parte de Deus. E é por isso que dentro de nós existe um vazio que nada nesse mundo e nada nessa vida pode ser preenchido. Que prazeres passageiros até te dão uma alegria momentânea, mas não preenche o vazio, sabe por quê? Porque o tamanho do vazio da alma do homem é do tamanho de Deus. E qual é o tamanho de Deus? Não pode ser mensurado. E se existe um vazio na nossa alma do tamanho de Deus, Ele é o único capaz de preencher esse vazio. Mas a cultura te ensina que você pode buscar em vários lugares, em várias fontes, em vários deuses, porque ela quer, na verdade, te separar de Deus. Ela quer, na verdade, que você não seja capaz de dar continuidade ao que Deus criou você para dar. E onde isso é ensinado, meu irmão, minha irmã? É dentro da família. Olha só, a igreja é só uma arma para a sua família. Uma arma para te ensinar a vencer essa guerra. Para te ensinar a lutar essas batalhas. Mas olha aqui, apesar de que aqui existe um grupo que intercede por você, um pastor que ora, que zela, que cuida de você, meu irmão, você precisa aprender a viver isso dentro da sua casa. Você precisa voltar à essência para assumir o papel que Deus te criou, para que você realize, para que você opere, para que você viva, para que você faça. Em Gênesis, nós vemos a expressão que foi lida aqui, olha. Se você pegar até o versículo 4 ali, que fala do início da geração de Adão, ele fala: estas são as gerações. Gerações de quê? De continuidade, de perseverança. Deus em determinado momento ele fala assim: olha, e eu visitarei a sua casa até a terceira, a quarta, a 10ª família. Mas se no meio do caminho a sua família se perde, se no meio do caminho ela se desvia do caminho, essa visitação de Deus continua ou ela cessa? Deus vai continuar buscando, meu irmão. Deus vai continuar procurando, minha irmã. Mas Deus quer encontrar aquele que se rende, aquele que se entrega, aquele que busca, aquele que vai atrás, aquele que valoriza, aquele que entendeu que não há nada melhor do que ser apaixonado por Cristo Jesus, o Senhor. Que valoriza mais estar na sua presença do que em qualquer outro lugar. Senhor, mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar qualquer. Mas o mundo quer que você não entenda isso, que você não valorize isso, que você não busque essa presença ao acordar, que você não se entregue ela durante o seu dia e que você abandone ela durante a sua noite. E o mundo usa suas artimanhas. Você já observou que cada dia que passa está mais corrida a vida? É só para mim ou é para você também? Cada dia que passa, meu irmão. Mas todas as armas que o inimigo usa contra você também eram usadas no passado. Quando Deus queria resgatar o seu povo do Egito, e o povo decidiu iniciar esse resgate com uma deixa o meu povo ir ao deserto 3 dias para que o adore.
O que Faraó fez imediatamente? Esse povo está ocioso demais. Ele está com tempo para pensar em adoração. Sabe o que você faz? Coloca mais palha, coloca mais lenha, coloca mais barro, manda eles fazer mais tijolo, trabalhar mais, cansa eles mais, que assim eles vão parar de ter tempo para pensar em adorar. Mas a adoração é a essência que vai fazer você vencer essa guerra, porque você foi criado para adorar a Deus. Tudo o que tem fôlego, louve ao... Você tem fôlego? Tem? Então louve ao Senhor, adore ao Senhor, vença as suas batalhas no Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar, pois existe um Deus eterno que escolheu entrar na história por meio de uma família, se revelar em um contexto familiar, para te dar a chance de viver em família as bênçãos que Ele tem para mim e para você. Tanto que Ele vai levar para o céu uma família. A igreja é uma família. Pastor, mas onde que está escrito que a igreja é uma família? Jesus nos ensina isso. Certa vez, chegou lá sua mãe e seus irmãos no meio de uma multidão que não estava conseguindo passar, queria chegar até ele, aí chegou um recadinho para Jesus: olha, estão aí fora, sua mãe e seus irmãos querem falar contigo. E ele fala: mas quem são? Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, são todos aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, que vivem a vontade do meu Pai. Então olha aqui, você pode ter tido até aqui uma família disfuncional, mas em Cristo Jesus você faz parte de uma família funcional, uma família que busca, uma família que adora, uma família que pratica, uma família que vive aquilo que a palavra de Deus ensina a viver. E se você aprende isso, e aqui está uma igreja disposta a te ensinar, através dos cursos do Ministério Gerações, por exemplo, é uma das ferramentas que Deus tem nos dado, e a sua família vai estar protegida, a sua família vai estar guardada. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os pintinhos e a protege. Deus quer te proteger, Deus quer guardar a sua família, Deus quer que ela vá bem, Deus quer que ela vença os conflitos, Deus quer que ela vença os embates, Deus não quer que ela termine, que ela acabe, que ela se separe, mas Deus quer que ela conserte, que ela se una, que ela siga em frente, que ela viva um tempo novo, um momento novo, que ela caminhe em uniformidade e em concordância com o que Deus a criou para ser. Mas Deus vai fazer isso por você? Não vai. Deus vai orar por você? Não vai, é você quem ora. Deus vai buscar por você? Não vai, é você quem tem que buscar. É você quem tem que se posicionar. Mas o que o mundo quer é que você pare de se posicionar em Cristo, de que você se perca no meio do caminho. Gênesis 5:1 fala assim: e Adão gerou Sete gerou tal, fulano gerou tal. E você pode achar que isso é muito repetitivo, mas existe aí uma mensagem profunda e poderosa, que é responsável por transmitir algo, por levar algo adiante, por dar continuidade a algo que começou primeiro no coração de Deus e que foi colocado em prática por Deus através de mim e através de você, através da nossa casa, através da nossa família.
Ninguém começa do zero, porque só Deus tem o poder de criar as coisas do nada. Então você não começou do nada, você começou de um plano de alguém, de um plano perfeito, de um Deus perfeito, de um Deus que te ama e que quer demonstrar através de você esse amor. Mas esse amor precisa começar a transbordar através de você. Precisa mudar quem você é, precisa mudar quem eu sou, precisa melhorar quem nós somos, precisa melhorar a nossa família. E entenda que não há família tão boa que não possa melhorar, assim como também não há família ou situações que a sua família esteja passando nesse momento tão ruins que Deus não possa colocar em ordem ou consertar. Mas vai depender de eu e de você querermos, valorizarmos e vivermos essa situação. Não adianta nada estar aqui e falar e não colocar em prática. É tão importante que, olha só, o Velho Testamento fala da genealogia, não fala? Mas o Novo Testamento também começa com uma genealogia. Genealogia de Jesus, livro de Mateus. Livro de Mateus, está lá a genealogia de Jesus Cristo. E aí entenda que no meio dessa genealogia não tinham só homens bons, maravilhosos e sem defeitos, não. No meio dessa genealogia tiveram reis que erraram, mas que se arrependeram e voltaram para os caminhos do Senhor. No meio dessa genealogia nós tivemos pessoas que nem conhecidas são. Se você não for pesquisar e não for buscar, você nem lembra, nem sabe quem é. No meio dessa genealogia nós tivemos mulheres como Batseba, que vem de situações improváveis, mas que Deus torna provável, porque Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que o mundo acha que são sábias. No meio dessa genealogia nós temos mulheres como Raabe, que nem era do povo escolhido, mas que como gentia, no meio de uma situação de guerra, escolhe o lado certo da história. E que quando as muralhas de Jericó são derrubadas, só a sua casa permanece de pé. Você acredita que essa mulher entra na genealogia mais importante da história do homem? Porque no final das contas não se trata de mim ou de você, de quem nós fomos um dia, ou de quem nós éramos, ou da quantidade de erro que nós cometemos. Na verdade se trata de quem Jesus quer que nós sejamos a partir dele, em quem Ele pode nos transformar. Alguém relevante, ou talvez alguém que vai cuidar de algo, que vai dar continuidade a algo, e a história nem vai saber, mas em que o galardão está guardado no céu, em uma eternidade com Deus, e isso é o mais importante. É o mais importante. Viva aquilo que Deus te criou para viver. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Faça aquilo que Deus te propôs fazer, e Ele vai te sustentar, Ele vai cuidar de todas as coisas. Sabe por quê? O fato de sermos diferentes não nos torna melhores nem piores do que ninguém. Deus usa a nossa diferença para fazer a diferença na vida de alguém. Deus usa a sua vida, pai, para fazer a diferença na sua casa como sacerdote do seu lar. Deus usa a sua vida, mãe, para sustentar o ambiente do seu lar em harmonia. Sabe por quê? Não é o sacerdote, o homem que edifica a casa, é você, mulher, é você, mãe. Foi criada para edificar a sua casa, para manter ela em harmonia. Você já observou aqui? Às vezes o homem está estressado, acorda em um dia não muito bom, porque sem hipocrisia nenhuma, todo mundo tem dias maus, eu também tenho. Não é porque eu sou pastor aqui que eu sou perfeito não, meu irmão.
Todo mundo tem um dia mau, mas quando o homem está passando por esse dia mau, a casa não entra em desarmonia. Agora, quando a mulher está passando por um dia mau, 7 dias mal, não, em nome de Jesus, não mais, nunca mais do que um dia, porque a alegria vem pela manhã e de manhã bem cedo. Em nome de Jesus, meu irmão. Esse negócio de TPM durar 7 dias dá certo não, é um dia só em nome de Jesus e olha lá, nem mais um dia a partir de agora. Mas quando a mulher está em um dia mau, a casa toda desanda. Porque mulher, você foi criada para ser a base do sacerdote. Nós fomos criados para ser forte, para proteger, para prover, para sustentar, para se colocar na frente quando as pedradas são lançadas. E a gente está pronto para isso tudo. Mas sabe onde é o colo que a gente desmaia? Descansa, na verdade, né? Perdão, vou trocar a palavra. É o seu, meu bem. É o seu colo que eu descanso. Porque foi o seu colo que Deus preparou para que eu pudesse descansar e encontrar forças para vencer mais um dia no dia seguinte. Cada um tem um papel. E o papel de cada um é importante para Deus e precisa ser realizado. Precisa. É por vocês que nós rompemos. É por vocês que nós vencemos. A genealogia mostra que a diversidade e a diferença não é um problema para Deus, mas que Ele usa cada um na sua individualidade, mas não para ser individualista, mas para ser coletivista. E a família é isso, é um coletivo. É um coletivo. A família é um ajuntamento de pessoas diferentes que se amam e que foram chamadas para viver o propósito de Deus juntas, caminhar na mesma direção. Diversidade, meu irmão, não diminui o chamado, mas a diversidade enriquece a missão, quando cada um passa a fazer e a realizar o papel para o qual foi criado. O fato é que no Salmo 127:1, Deus fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você percebeu que até agora eu falei de papéis? Papéis para o qual Deus te criou. Te criou para quê? Para edificar a sua casa. Mas olha só, você não precisa fazer isso sozinho. Porque se você tentar fazer isso sozinho, você vai estar fazendo em vão. O esforço que você vai ter que aplicar para fazer isso sozinho, não vai ser prazeroso, só vai ser desgastante. Às vezes você vai ter medo. E se você tiver medo, mulher, você tem um marido para contar com ele, para contar os seus medos. Esse marido vai te estender a mão, vai te impulsionar, vai falar assim para você: vai que você consegue, você foi chamada para isso. Sabe por quê? Porque ele tem a certeza do que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes você, homem, não está exercendo o papel que você deveria exercer dentro da sua casa, porque você ainda não se entregou ao Senhor e não está buscando a sua face.
Porque você acha que é forte o suficiente para fazer tudo sozinho e está só se cansando. Entender que ser dependente de Deus é bom, não vai tirar a sua masculinidade. Eu, graças a Deus, já entendi isso há muito tempo. E sabe o que eu faço? Eu não venho aqui chorar na sua frente, não. Só quando o Espírito Santo me visita. Eu vou chorar lá na minha casa. Senhor, eu estou com medo. Mas foi o Senhor quem mandou eu ir, então eu vou. Me dá força. Me leva. Faz acontecer no meu lugar, Senhor. Resolve aquilo que eu não posso resolver, porque nem todas as coisas estão no nosso controle, mas nenhuma delas é capaz de sair do controle de Deus, então por que não deixar Ele controlar no seu lugar? Por que não deixar Ele cuidar? Existe uma responsabilidade humana. Alguém constrói, alguém vigia e alguém trabalha. Você foi chamado para quê? Deus construiu, meu irmão. Deus vigia, mas nós temos que vigiar também. Você que está de pé, vigia para que não... Vigiar e orai para que não venham a cair em tentar. Você conhece, então começa a praticar, porque não adianta nada só a teoria, se ela não for colocada em prática. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desse livro e as praticam. Não adianta só conhecer e não praticar. O problema é que praticar dá trabalho. Existe aí uma dependência divina. Sem Deus, esforço vira desgaste. Isso se aplica aos papéis familiares. O pai não pode mais ser omisso. Até quando, pais, nós seremos omissos e vamos deixar o mundo tragar e levar os nossos filhos ao seu bel prazer, ao invés de ir o caminho do céu, o caminho do inferno e da morte? Até quando nós vamos deixar eles se envolverem com as drogas? Apesar de eu não ter tido pais evangélicos, tem uma coisa que eu sempre vivi, que eu carrego comigo, que eu passei para as minhas filhas. Quando passava uma reportagem de droga na televisão, minha mãe pegava eu, meu irmão e minha irmã. Eu sou do meio, mas pegava, nós três, colocava sentadinho no sofá, mostrava a reportagem, assiste isso aqui, olha. Assiste. Quando a reportagem terminava, ela falava assim: se um dia vocês se envolverem com drogas, olha aí o que vai acontecer com vocês. O final da vida de vocês será esse. É isso que vocês querem? Eu aprendi isso na minha vida. Antes de me tornar crente aos 20 anos de idade, 21 anos, eu vivia no meio de pessoas que fumavam maconha do meu lado, que bebiam, que cheiravam cocaína, usavam até crack, e que me ofereciam. Sabe qual era a minha resposta antes de ser crente? Muito obrigado. Para isso daí eu sou careta. Não quero aquele futuro para minha vida. Lembrava do que minha mãe tinha me ensinado. Só que na geração de hoje nós temos sido pais omissos. Nós achamos que ser omissos está protegendo os filhos. Não, meu irmão, ensina o seu filho desde criança a encarar a realidade da vida. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando crescer não se desviará dele.
Mas às vezes nem o pai está no caminho, como é que ele vai ensinar o caminho para o filho? Porque ensinar da boca para fora não tem efeito. Mas quando o seu filho vê você praticar. Outro dia eu estava conversando com o Tiniel, aí, líder da geração. Ele falou assim: nossa, lá em casa está uma loucura. Eu comecei a malhar, agora o Igor aqui, o Isaac, só quer saber de pegar peso. Só quer saber de academia, fazer exercício. Aí, está até tomando creatina. Está vendo como que são as coisas? Está vendo o que é o exemplo? Como que o exemplo arrasta o seu filho? Então seja um exemplo no caminho, mas quem é o caminho que você deve seguir? Eu só conheço um. Como é o nome dele? Eu sou o andai nele. Entendeu agora? Se você não valoriza estar na casa de Deus, como que você quer que no futuro seu filho valorize? Se você não valoriza e não ensina a ele os valores da palavra de Deus, na prática, como você quer que ele siga esse caminho e que ele viva esse caminho? Se qualquer motivo para você é desculpa para não estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, se para você não vive assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como é que você quer que no futuro o seu filho tenha a alegria de estar na casa do Senhor? O que é que ele está aprendendo? E eu não estou dizendo aqui que você não tem que tirar, talvez, um final de semana ou outro, para ir viver um momento de lazer com os seus filhos, mas eu estou dizendo que quando qualquer desculpa se torna desculpa para não estar na casa de Deus, meu irmão, você não está ensinando o seu filho no caminho, você está ensinando o contrário dele. Mas Deus não te criou para isso. Deus te criou com um propósito. O pai tem que parar de ser omisso. A mãe não pode mais carregar tudo sozinha. Não pode mais. Talvez está te faltando testosterona aí, homem. Procura o doutor Tiniel aí, vai lá repor testosterona. Para você assumir o papel de homem dentro da sua casa. Vai lá. Por que não? Pode ser um problema fisiológico, que está te deixando apático, abatido, e que não está permitindo você realizar o que tem que realizar dentro da sua casa. Ou talvez pode ser falta de conhecimento mesmo. Por muito tempo eu negligenciei isso. E eu não tenho vergonha de falar. Porque errar é humano, meu irmão. Mas consertar o erro é divino. Deus conserta o erro dentro de nós. E um dia Deus me fez acordar de que eu precisava ser o marido que a minha esposa precisava que eu fosse dentro de casa. E o pai que as minhas filhas precisassem que eu fosse dentro de casa. Graças a Deus que Ele abriu os meus olhos. Graças a Deus que eu não fui orgulhoso demais para achar que eu não tinha que consertar. Dá tempo, mas você precisa aprender a ser dependente. Filho não pode viver sem honra. Tá bom, filho? Mas não é você que tem que ser honrado, não. É você que tem que aprender a honrar os seus pais. Quando seu pai falar assim, cuidado com essa amizade, hein? Toma cuidado. Toma cuidado. Cuidado com essa pessoa que você está andando, hein? Toma cuidado. Seu pai está falando para o seu bem, sua mãe está falando para o seu bem. Porque ela já viveu o suficiente para saber o que vai acontecer com esse tipo de amizade que você está andando. Com esse tipo de pessoa que está caminhando do seu lado. Os mais velhos não podem se eximir da sabedoria. Ensinem.
passem de geração em geração. Eu costumo dizer aqui que no ano passado, finalzinho do ano retrasado, eu fui muito abençoado, porque Deus mandou para cá 3 pastores vividos, com anos de ministério, para ensinar esse pastor menino aqui, que está com 3 anos à frente de um ministério, de uma igreja. E sabe o que eu faço? Eu aprendo com eles tudo o que eu preciso aprender. Eu peço a opinião mesmo, não tenho vergonha nenhuma, porque eles já viveram muito mais do que eu vivi de ministério. E eu ainda tenho muito para aprender ainda com eles. Deus me abençoou. Aprendam com os mais velhos, e mais velhos, não deixem de ensinar os mais novos. Respeitar o papel do outro é entender: eu não sou tudo, eu não faço tudo, eu não sei tudo, e isso não me diminui em nada, não me diminui em nada, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em um processo para herdar o céu, herdar a eternidade, e esse processo é em santificação. O que é santificação, pastor? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. É ser separado. E você foi separado por Deus. Você foi separado pelo Senhor para herdar um céu, uma família divina, da qual você passou a ser parte, porque o Filho de Deus pagou um alto preço pela sua vida, para te comprar para Deus, mas não para você ser escravo, mas agora para você ser livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já ouviu isso aqui? Eu só conheço uma verdade. Ela também tem nome. Eu sou o caminho, e a vida. A verdade tem nome, meu irmão. Cristo Jesus, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que vai fazer a diferença na sua casa, é ela que vai fazer a diferença na sua vida. Em Cristo Jesus, cada história pode ser reescrita, não importa se até aqui você viveu em uma família tradicional, se o seu pai te abandonou no passado, se a sua mãe te desprezou, não te tratou como deveria tratar, não importam os traumas que você não mais carrega, mas que a partir de hoje você carregava, e que doía, que te machucava, que ativava gatilhos na sua vida, porque a partir de hoje, de agora, em Cristo Jesus, a única verdade que liberta, você vai ser liberto, para ter uma família funcional em Cristo Jesus o Senhor, e para fazer a diferença primeiro dentro da sua casa, mas para impactar a sociedade e o mundo também, não para melhorar o mundo, porque não adianta, o mundo jaz no maligno, nós não vamos melhorar o mundo, nós vamos povoar um céu. Você está sendo preparado e preparada para em família povoar o céu, mas para impactar o mundo e para alcançar muitas mais vidas para essa família de Cristo Jesus o Senhor. No Salmo 128, de 1 a 3, ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Esse salmo descreve perfeitamente uma família saudável. O homem que teme ao Senhor,
A esposa dele é frutífera, dá frutos, como a videira. Os filhos são como oliveira ao redor da mesa. Perceba que a videira não é oliveira, a oliveira não é um construtor, o construtor não é a muralha, cada um é diferente, mas todas fazem parte do mesmo ambiente. O problema moderno é, ou eu me imponho contra o que está sendo oferecido para destruir as famílias, ou eu me anulo e deixo com que a minha família seja destruída. Entenda aqui, olha só, o reino de Deus nos ensina a ter um equilíbrio em todas as coisas. Eu posso ter tempo para cuidar da minha família, eu posso ter tempo para trabalhar, eu posso ter tempo para estar na casa do Senhor em adoração, eu posso ter tempo para todas as coisas, mas eu preciso ter um equilíbrio em todas elas. Um equilíbrio. Honrar não é perder a identidade. A submissão bíblica não é inferioridade. Não é. Você não se torna inferior porque você decidiu se submeter a Cristo, ao Senhor. Nem no papel de homem, nem no papel da mulher, nem no papel de filhos. Pelo contrário, você só vai viver o que Deus te chamou para viver, e vai fazer com que um Deus olhe para você, te guarde, te proteja, te defenda, te faça viver o sobrenatural. A família saudável é aquela onde o forte não esmaga, o sensível não manipula, o líder não controla, o jovem não despreza os mais velhos. A tensão que existe hoje entre a identidade e o papel é uma diferença entre quem eu sou. A identidade tem se perdido ao longo da história. Quem eu sou? Quem Deus me criou para ser? Para qual propósito Ele me criou? Qual é o chamado dEle para a minha vida? A função que eu exerço pode até ter um papel, mas eu não posso perder a minha essência em Cristo Jesus, o Senhor. Em Cristo Jesus, o Senhor, eu sou filho, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou restaurado, eu passo a fazer parte de uma família, eu passo a ser cuidado por Ele, protegido por Ele, guiado por Ele, guardado por Ele, na hora certa, honrado por Ele. Porque Deus tem para você muito mais do que você pode imaginar. Jesus é o maior exemplo disso. Que ser submisso a Deus não te diminui em nada. Ele era filho, mas também era Senhor. Ele é o Rei dos, mas se fez servo. Ele mostrou o maior exemplo de humildade, mesmo sendo Deus. Diminuiu ele em alguma coisa? Não diminuiu ele em nada. O fato é que Jesus sabia quem ele era em Deus. E você sabe quem você é em Deus? Você sabe quem a sua família pode ser em Deus? Em Cristo Jesus, o Senhor? Eu não preciso competir dentro da minha própria casa. Eu não preciso tentar fazer o papel do outro. Eu preciso começar a viver aquilo que Deus me criou para que eu viva. E aí tudo vai dar certo. Nada mais vai ser pesado.
Confia, porque Deus vai estar lá, Ele vai sustentar, Ele vai guardar, Ele vai levar, Ele vai fazer acontecer. Deus está preparando uma geração para impactar o mundo inteiro e salvar vidas antes da volta de Cristo Jesus, o Senhor. A sua família vai fazer parte desse projeto. A sua casa, você vai fazer parte desse projeto. Antes de chamar a Lagoinha Music, quero saber se você recebeu um frasquinho desse lá na entrada. Todo mundo recebeu? Um por família aí. Quem não recebeu, levanta a mão. Quem não recebeu? Tem um Avestino ali. Entrega lá o João aqui também. Os diáconos aí podem ajudar? Mais alguém não recebeu? Só eles dois que não receberam, é um por família, tá? Se você estiver sentado longe da sua família, o Avestino do lado de lá, o João Marcos do lado de cá. Se você estiver sentado longe da sua família, eu quero te convidar a ir para perto da sua família agora. Fique de pé. Nós vamos encerrar esse culto da família, antes do último louvor, orando. Só que não é o pastor quem vai orar. É você, sacerdote do seu lar, que vai orar pela sua casa e pela sua família. Se você é casado, você vai orar pela sua esposa. Mas se você ainda não é casado e seu irmão está aí, ou sua irmã está aí, você vai orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Se você hoje veio aqui e está sozinho, por favor, junte com o outro que está sozinho e ore pela sua casa, um ore pelo outro, um ore pela sua família. E aqui você tem um óleo, sacerdote. Esse óleo aqui é para simbolizar a presença do Espírito Santo. Não é ele que carrega o poder. O poder está nas palavras agora que você vai declarar, em nome de Jesus, o nome ao qual tem todo o poder. As palavras que você vai declarar sobre a sua casa agora. Sacerdote do lar, não é a sua esposa que vai orar, ok? É você que vai orar. Tem alguém aí que está sozinho, que a família não está aí hoje? A irmã ali? Está junto aí já? Mais alguém, algum homem que está sozinho aí, a família hoje não está aí? Ali, já juntou? Mais alguém? Ora aí com a família aí então, pastor Joel. Família na fé, não, amém. Eu estou perguntando a família física aqui agora. Mas como família de Cristo Jesus, estamos todos nós em família aqui. E se porventura o seu filho ainda não conhece a Jesus, ainda não experimentou a salvação, agora é a hora de você declarar isso ao Senhor. Declare que você e a sua casa servirá ao Senhor. Unja a sua esposa, unja os seus filhos. Unja. Meu amigo Lucas, eu sei que você está tirando foto agora, mas eu queria que você fosse lá junto com a Patrícia orar com ela. Depois a gente tira a foto. Amém? Vem para cá. O Dani vai orar, ele é sacerdote da casa dele. Amém? Sobe aqui. Você já pode orar. Profetiza sobre a sua casa a bênção do Senhor. Profetiza sobre a sua família tudo que você quer que ela viva nesse ano de 2026 e pelo resto da história. Profetiza a bênção, meu irmão. E o Deus, em nome de quem você vai orar, Jesus Cristo, o Senhor, é quem vai realizar e fazer acontecer. Amém?
não ser abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha Lagoinha Music, à medida que você terminar de orar, você pode ir subindo, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. casa, Senhor, te serviremos com amor. Na família, meu irmão, na família da qual você faz parte, você não é um competidor, você é um ajudador. Para de competir dentro de casa, para de entrar em conflito, alinha o propósito, alinha o coração, primeiro com o coração de Deus, depois com o coração da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, e o Deus abençoador te guarde, e o Deus abençoador te receba.